Você não pode condenar uma pessoa, dar a mesma pena quem armou, quem financiou, a uma pessoa que foi lá encher o movimento. Acabei de ser intimado pela Polícia Federal, no momento aqui que eu estou agora, né, embarcando para os Estados Unidos. O que eu tenho de referência do Hugo Mota o Brasil tá do avesso mesmo. Ministro de Lula defende manifestantes de 8 de janeiro e diz que as penas foram altas demais. Eduardo Bolsonaro é intimado antes de viagem aos Estados Unidos por proferir palavras inadequadas. E a patrulhinha da Globes, como está, mais caótica do que nunca. Jornalistas não conseguem mais entrar em consenso. O que está acontecendo com o canal defensor do governo? Veja. Aí o IBAMA, quer dizer, são vários funcionários do IBAMA levando 5 fêmeas de jabuti para dentro de um palácio. Pô, num país que está pegando fogo na Amazônia, entendeu? Com uns desafios ambientais tremendos. Nada contra, leva os jabutis pro palácio, deixa lá, mas é o que eu digo, passa a imagem de que, pô, a Amazônia pegando fogo e o IBAMA tá lá levando jabuti pro presidente tomar banho na cascata artificial. Então não existe nada mais sistêmico, né? Nada mais descolado da realidade, nada mais assim, Rapunzel do que isso. A cascata que o jabuti tem para tomar banho. É isso que o povo tá... O eleitor do Lula votou nele pro jabuti tomar banho no palácio? Essa que é a minha pergunta. Pode falar uma coisa? Esse vídeo do Pix, Morgado, foi a prova disso. Passa a me conhecer para poder ver que as manchetes são tudo mentira. Ai, porque o Nicolas votou para poder não retirar o imposto sobre cesta básica, alimento de cesta básica. Mentira! Eu votei contra a reforma tributária, que você bem sabe, vai ter o maior imposto sobre valor agregado do mundo, só pede pra Hungria. E aí eu falei, não vou votar a favor disso nunca, não vou botar minha digital nisso. Só que o projeto que o PT mandou, porque era um projeto de um petista, não incluía a carne na cesta básica. O que a gente fez? Fizemos uma emenda. Eu fiz uma emenda para poder colocar no plenário para incluir a carne na cesta básica. Acabou com a emenda do PR, que também era um cara do meu partido, Rodolfo. A gente foi e votou a favor dessa emenda para incluir a carne na cesta básica. Então, essa lero-lero que fica fazendo aí, não é verdade. Ah, porque o Nicolas votou para poder aumentar a energia elétrica. Nunca teve um projeto para poder aumentar a tarifa de energia elétrica dentro do Congresso. O que aconteceu? Foi um projeto de offshore, de produção em mar, uma produção eólica, né? E também em mar, também seria isso, por isso que offshore. E aí, não tinha os impactos econômicos de tudo isso. E os caras, Sami, não é tipo assim, o cara fala assim, semana que vem, pessoal, nós vamos votar esse projeto. Não é assim que eles fazem. É na hora. Então, eu não li. Você não tem acesso ao relatório, você não tem acesso se aquilo dali está beneficiando alguém, algum lobby. Eu falei, não, vou falar não. Porque eu tenho a possibilidade, se, por exemplo, o Lula vetou vários pontos, quando chegar no Congresso eu falo, não, agora tem um impacto, vai aumentar a conta de luz, então eu vou votar, então, contrário a isso. Que político, pô, em sã consciência, é ruim pra ele todos os pontos, ele votar pra poder aumentar a tarifa de luz, pô, isso é balela. Acabei de ser intimado pela Polícia Federal, no momento aqui que eu estou agora, né, embarcando para os Estados Unidos, e querem mover um processo administrativo. Estão movendo um processo administrativo contra mim, porque eu sou da Polícia Federal, por eu ter proferido palavras da tribuna da Câmara. Isso aqui é mais baixo nível até do que tomar um processo judicial por crime contra a honra. Tá? É um esculacho com toda a categoria de deputados federais. Eu vou recorrer à Procuradoria da Câmara para fazer a minha defesa, porque é inadmissível que o delegado Fábio Schor se sinta no direito de fazer isso daqui, e eu vou ler para vocês a denúncia. Para apurar, processo administrativo, a responsabilidade funcional do servidor Eduardo Nantes Bolsonaro, tal, classe tal, matrícula tal, atualmente licenciado para o exercício de mandato parlamentar por supostamente ter proferido discurso na tribuna da Câmara dos Deputados com caráter ultrajante e uso de palavras de baixo calão, porque eu falei que ele era um cachorrinho, e depois eu falei que cachorrinho era uma má comparação com os cachorros, né? Cachorrinho do Alexandre de Moraes, e aí eu qualifiquei um pouco melhor para putinhas, mas eu acho que o serviço fornecido por prostitutas é mais qualificado e de mais alto nível do que essa porcaria que vocês fazem. Essa covardia aqui, utilizando-se da mão do Estado para tentar pressionar um deputado federal a calar a boca. Vocês não vão me calar. Se quiser, me prendam, bloqueiem todos os meus bens. A minha satisfação maior nessa vida vai ser quando você, Fábio Schor, isso não é em tom de ameaça, tá? É um deputado federal que ainda, Deus quiser, ainda pode falar nesse país. Quando você olhar o Mickey Mouse pelas lentes do Alan dos Santos, você não vai sequer conseguir pegar um Uber na Flórida, porque você será impedido de entrar lá, se Deus quiser. Mas seguindo aqui na denúncia feita por eles contra mim, né? Tem que dar risada, meu Deus do céu.
por supostamente ter proferido discurso na tribuna da Câmara dos Deputados com caráter ultrajante e uso de palavras de baixo calão, com infundadas críticas à atividade policial da investigação regularmente exercida por um delegado de Polícia Federal junto ao Supremo Tribunal Federal. Ficou sentidinho, Fábio Chor. Poxa, caramba, então você é servidor público, você serve ao público e o público só pode bater palma e falar, olha que legal, tá jogando senhorinhas com Iracema Gashi de 71 anos na cadeia por 14, 15, 16, 17 anos. Você quer que eu bata palma para isso mesmo? Você acha que está fazendo um serviço à nação. Estão soltando um monte de vagabundo, vocês não fazem nada. Criminoso, bandido, Rio de Janeiro então é barricada para tudo quanto é lado, é a DPF lá do Partido Socialista Brasileiro que o Fachin atacou e não permite a polícia de fazer operações. Isso daí para vocês tá tranquilo, né? Não deve viver no mundo real, né? Sofrer com latrocínio, com roubo. Mostrando inclusive O que eu tenho de referência do Hugo Mota é primeiro, uma cria do Eduardo Cunha, né? Um filho de uma pequena dinastia de políticos do Nordeste, que está, portanto, acostumado a trabalhar e operar na ideia do meu reduto, minha vida. Com o Eduardo Cunha, ele foi, diante de todas as provas, diante de toda a crise, até o limite da cassação, inclusive votando contra a cassação do Eduardo Cunha, e depois se juntou ali ao atual presidente do PP, senador Ciro Nogueira, que é um dos políticos mais experimentados que eu já conheci, joga muito, e foi, por isso mesmo, ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Só está assustado quem não se deu o trabalho de ler a biografia ou que é conhecido de Hugo Mota, porque o padrinho dele é o ministro da Casa Civil do Bolsonaro, que por óbvio, inclusive, já voltando aqui para o nosso trabalho de grupo, defende a anistia, defende a reversão da inelegibilidade. Então, assim, a raiz, a árvore dele é essa. Se o fruto foi cair longe da árvore dessa vez, desconheço. E voltando para a anistia do 8 de janeiro... A pergunta que eu tinha feito. Hoje é a prioridade do PL, enquanto partido, o PT, de sem anistia. Eu sempre defendi que devia ter uma dosimetria. Tem gente que quebrou uma cadeira, tem gente que armou esse movimento, o golpe, como você diz. Se for tudo comprovado, que este pague. Se foi um golpe, quem organizou que pague. Agora, e aqueles que tomaram seus ônibus, estavam lá tirando foto de celular, tem os que entraram quebrando, tem os que ficaram do lado de fora. Tem todo tipo. Você não pode condenar uma pessoa, dar a mesma pena quem armou, quem financiou, a uma pessoa que foi lá encher o movimento. Foi isso que eu defendi. Agora, mas essas pessoas isso é uma decisão, Raquel, isso é uma decisão que pertence ao Congresso Nacional. Ministro, mas as pessoas que foram lá quebrar, por mais bagrinhos que fossem, elas não reconheciam a legitimidade do governo empossado e que estava de turno ali. Elas queriam derrubar aquele governo. Elas achavam que elas estavam indo lá para derrubar o governo. Não, derrubar o governo. Que os militares iriam vir em socorro aquele delas. Movimento derrubava o governo, aquele movimento podia ser que tivesse, se ele tivesse sequências, se ele tivesse consequências, se aparecesse outros envolvimentos, sim. Agora, eu não estou querendo dizer, eles precisam pagar. Agora, o que eu defendo é que está na justiça, é uma dosimetria. Quer dizer, a gente vai ficar nisso? Até quando nós vamos ficar nisso? General Heleno não era tão novinho assim, eu acho que nós temos casos que nós precisamos rever. Ministro. Para pacificar. Nós precisamos pacificar esse país, mas nós só pacificaremos esse país quando nós colocarmos ao lado esse revanchismo político, esse ódio que a gente tem. Pensar contra você pode pensar à vontade, deixa que me respeite. Isso tem quantos séculos? Isso é de Voltaire. Morrerei defendendo o direito de você pensar, mesmo que seja diferente de mim, do seu pensamento.